Meu nome é Larissa e o título da minha pesquisa é As noções de variação e seleção na evolução das culturas. Eu fui orientada pela professora Camila, orientada pela doutoranda Mariana. Estou no 4º ano de psicologia e minha IC foi sem bolsa. De início, nós temos que Skinner funda a ciência analítica comportamental, que tem como seu objeto de estudo o próprio comportamento, que é definido pela relação entre o organismo e o ambiente. O comportamento é constituído em 3 níveis e todos eles são atravessados pelos processos de variação e seleção. O primeiro é o filogenético, que é referente à história da espécie. O segundo é o ontogenético, que é referente à história de vida do organismo. E o terceiro é o cultural, referente à história da cultura. Adentrando mais especificamente no terceiro nível de seleção, nós temos que o que é selecionado são as práticas culturais, que são processos em que as consequências agem sobre o comportamento dos indivíduos em grupo e não isoladamente. Assim, uma das temáticas da análise do comportamento é que essas práticas culturais podem ser modificadas se houver intervenções nos processos de variação e seleção. Assim, temos alguns modelos de intervenção, como o do próprio Skinner, que é a contingência de 3 termos, que como antecedente nós temos um contexto, como resposta às práticas culturais e como consequência as forças que recaem sobre as culturas. No entanto, nós também temos novas ferramentas de análise, como a inaugurada por Glenn, denominada de metacontingência, que é constituída por contingências comportamentais entrelaçadas, nas quais o comportamento de um organismo depende de outro para obter o reforçamento, e que em conjunto produzem um produto agregado que é diferente do que a soma do que é produzido individualmente. E uma consequência cultural que pode selecionar ou não o entrelaçamento com o seu produto. Dado tal cenário, a minha pergunta de pesquisa foi: as análises dos conceitos de variação e seleção na evolução das culturas pela metacontingência são similares com as análises basilares do modelo explicativo skineriano? Assim, meu primeiro objetivo foi interpretar as noções de variação e seleção skineriano no nível cultural. O meu segundo objetivo foi interpretar as noções de variação e seleção pelo conceito da metacontingência no nível cultural. E o terceiro foi a construção de uma síntese interpretativa apresentando possíveis divergências e ou convergências acerca de como as noções de variação e seleção operam nas obras de Skinner e na metacontingência. Assim, minha pesquisa foi dividida em 3 fases. A primeira foi a constituição de uma malha conceitual sobre as noções de variação e seleção nas obras de Skinner. A segunda foi a construção de uma malha conceitual sobre as noções de variação e seleção nas principais obras acerca do conceito de metacontingência. E a terceira foi uma análise comparativa dos conceitos de variação e seleção skinnerianos e da metacontingência na evolução das culturas. Como os resultados, foi possível verificar que as teorias possuem mais afinidades conceituais e metodológicas do que são discrepantes entre si. Ambos os autores defendem que o terceiro nível de seleção está além de uma mera relação entre operantes. Ou seja, eles não propõem um novo tipo de instância a ser analisada, mas eles defendem que, de fato, é um tipo de seleção diferente do primeiro e do segundo. Ambos os autores também defendem que a cultura evolui em correlação direta ou indireta com a evolução das espécies e dos comportamentos individuais. Assim, ela é derivada da complexificação dos processos de variação e seleção de todos os níveis. No ponto 3, os autores também ressaltam que a evolução cultural, apesar de defender da sobrevivência de seus membros, a sobrevivência de uma prática vai além dos organismos que a compõem, em que o que é analisado é o conjunto de contingências transmitidas para os indivíduos no futuro, e não necessariamente precisam ser os mesmos indivíduos para que a cultura continue existindo. E o ponto 4, eles avaliam que as melhores práticas a serem selecionadas são aquelas que adquirem caráter pragmático ao invés de práticas que são mantidas por convenções sociais. Ou seja, em termos valorativos, as melhores práticas a serem mantidas numa cultura são aquelas que produzem utilidade para seus membros. Como conclusão, nós temos que, a partir dos resultados obtidos, foi possível avaliar que a teoria skinneriana parece fornecer um pontapé inicial acerca de uma análise comportamental da cultura. Já a metacontingência propõe
uma análise de caráter mais operacional e metodológico de intervenções no processo de variação e seleção em nível cultural.